Olá, alunos de aplicativos informatizados. Vamos aqui para mais um vídeo sobre o Word. Hoje eu vou trazer para vocês algumas opções de design. Então, vamos lá ver aqui as opções do Word. Vou continuar com aquele mesmo arquivo, aquele texto padrão do Word que a gente já teve trabalhando. Nosso objetivo aqui é trabalhar com algumas opções aqui referentes a design. Na opção de design, a gente já tem aqui algumas formatações prontas de documento, mas a ideia é mostrar os itens que estão aqui no cantinho. O primeiro item que vale a pena a gente ver aqui é a opção de marca d'água. Marca d'água é um elemento que fica clarinho no fundo da página e ele pode ser usado aí para detalhar alguma informação sobre o que aquele documento traz, ou ainda colocar o timbre, a logomarca da empresa e dar uma identificação, né, daquilo. Então, aqui ele traz algumas opções, então, por exemplo, rascunho, exemplo, e já vai aparecer aqui bem clarinho no fundo. Mas a gente pode personalizar, de certo modo, essa marca d'água. Então, aqui vamos em personalizar marca d'água e mexer. Trabalhando com texto, eu posso colocar, por exemplo, aqui, EPEG. Aí eu consigo escolher a fonte, vou colocar a fonte que a gente vem trabalhando, que é a Verdana. Consigo escolher, se eu não tivesse clicado em OK, a cor. Então, consigo escolher outras cores, mesmo que ela fique clarinha, ela vai aparecer com uma outra cor. E se vai deixar aqui o semi-transparente ou não. Eu vou desmarcar só para vocês verem. Mas, em geral, a marca d'água, quando não está marcada aqui o semi-transparente, ela atrapalha muito a leitura do conteúdo. Portanto, cuidado, porque isso pode prejudicar o entendimento do seu conteúdo. E aí fica a marca d'água aqui em todas as páginas do seu documento. Uma segunda opção para a marca d'água é a gente trabalhar com imagens. Então, venho aqui, vou selecionar uma imagem, colocar aqui para trabalhar offline, vou procurar de um arquivo. Deixa eu selecionar aqui o caminho que eu quero. E aqui eu tenho o logo do Centro Paula Souza. E aí eu mando aplicar. Essa imagem, ela vai aparecer aqui bem clarinha no fundo. Vou desmarcar aquela opção semi-transparente. Aqui é desbotar, não é? Para vocês conseguirem ver. Então, aqui eu tenho a imagem no fundo. Se eu marco desbotar, ela fica bem clarinha mesmo, mas ela está aqui. Posso mexer na dimensão dela. Então, se eu quero muito grande, se eu quero automático, bem pequenininha, consigo mexer aqui nas opções de tamanho dessa marca d'água. Vou deixar o automático aqui para ele já ajustar. E ela fica lá também, novamente, em todas as minhas páginas. A próxima opção é referente à cor de página. Não é comum a gente usar essa opção, mas hoje em dia, com a popularização de documentos aí que são usados somente no online, né? Você não imprime aquele arquivo, no momento que estamos vivendo. Então, você consegue colocar cores diferentes aí no seu documento. E até para testar, quando você vai imprimir num papel que é numa cor diferente, você consegue testar como fica aquela visualização. Cuidado que a combinação, às vezes, marca d'água e cor não fica muito boa, porque a marca d'água define ali o fundo, mas a gente tem essa opção aqui de cor da página. O próximo item aqui são bordas de página. Então, a gente consegue escolher como que a borda vai ser aplicada na nossa página. Então, vou colocar aqui caixa. Consigo escolher alguma das bordas aqui. Para esse tipo de borda, eu consigo escolher qual é a cor que eu vou colocar nessa borda. Aqui até em mais cores, vou colocar aqui um vinho vermelho, sei lá, do Centro Paula Souza, né? Para combinar. Acho que esse é o mais próximo. E aí eu consigo aplicar, e essa borda vai ser aplicada aí em todo o meu documento também. Aqui tem algumas bordas, não são tão comuns de usar, mas existem essas bordas que são desenhadas aí, que são enfeitinhos. Em algum momento isso já foi muito revolucionário, gente. A maioria delas não permite alterar a cor, tá? Já é daquela cor que foi definida. E aqui nós temos as que permitem essa alteração de cores dentro
do documento. Cliquei em OK, defini aqui. Você pode ainda trabalhar com bordas, clicar aqui, nessa primeira parte. E aí, nesse caso, a borda não é aplicada na página, e sim naquela parte específica do parágrafo que você selecionou. Então, esse parágrafo fica aqui com a borda que você desejou. Isso também aparece aqui, ó. Então, essa opção de borda no parágrafo também aparece na formatação de parágrafo. Você também consegue definir algumas opções de bordas por aqui. Na verdade, são as mesmas opções em áreas diferentes. Aqui em borda e sombreamento, você vem para a mesma parte. Vou colocar aqui, colocar um outro tipo de borda e vou colocar uma outra cor. E a hora que eu defino, essa bordinha aparece aqui. Então, essas são algumas opções de design. A gente tem ainda aqui no Word a possibilidade, diferente de um bloco de notas, por exemplo, que você simplesmente digita texto, o Word é uma ferramenta muito mais completa. Então, ela permite aí diversos tipos de formatação, de processamento de texto. E aí, aqui a gente consegue, por exemplo, inserir uma imagem. Escolher uma imagem aqui, vou pegar essa mesma imagem e colocar aqui no meio. Quando a gente insere uma imagem, assim como no PowerPoint, abre uma série de opções. Então, eu consigo remover plano de fundo, cortar a imagem. N opções aqui. Coisas que a gente precisa lembrar sempre em relação à imagem. Sempre redimensionar pela diagonal. Não façam isso aqui, ó. Você está destruindo a imagem. Mesmo que você ajuste também aqui nesse sentido, vai ficar muito difícil de arrumar. Outra coisa que é importante dentro do Word, essa opção aqui, é como você vai alinhar essa imagem em relação ao texto. Aqui no Word, o texto é o protagonista do documento. Então, a imagem tem que se ajustar em relação a ele. Como que ela vai ser posicionada em relação a esse texto? E aí você consegue mexer aqui. Se vai ser superior e inferior, se vai ser um quadrado. Esse quadrado você consegue, ó, movimentar e pode ser que fique texto nas laterais. Vai ser alinhado com o texto, então ele vai seguir as opções de alinhamento. Vai ficar atrás do texto, é quase uma marca d'água, mas não é. Na frente do texto, que é pior ainda, mas tem essa opção. Então, você tem uma série de opções de relação aí da imagem com a disposição dela em relação ao texto, que vão te permitir organizar essa imagem aí. Uma outra opção que a gente também tem aqui no Word é as opções de inserir tabela. Mas eu fiz um vídeo só falando sobre tabela e são exatamente as mesmas opções, tá? Se você colocar a tabela, vai aparecer design, layout, exatamente igual. Então, se tiverem alguma dúvida sobre tabela, assistam esse outro vídeo que vai esclarecer para vocês. Mas a gente também consegue colocar tabelas aqui dentro do Word. Outro elemento que a gente tem no PowerPoint também consegue inserir aqui são as Smart Arts. Então, eu consigo colocar uma Smart Art para representar alguma coisa dentro do meu arquivo aqui, que possa ser interessante esse tipo de visualização. Então, colocar aqui, ó, e aí ele vai inserir a Smart Art e eu consigo ajustar e fazer todas as formatações que a gente também já viu lá no PowerPoint, ok? Essas são algumas opções que a gente tem aí dentro do Word. É uma ferramenta mais completa e mais complexa do que o PowerPoint que a gente viu. Então, vai ter mais elementos aí que vão poder ser trabalhados. Mas se tiverem dúvidas sobre esses elementos que a gente viu nesse vídeo, enviem nos comentários. Até mais!